Graça e paz, meu amigo e irmão, eu espero em Deus que você e todos em sua casa estejam bem e seguros na presença do Senhor. Para o nosso devocional de esperança e vida de hoje, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós temos aqui observado pouco a pouco e aprendido uns com os outros aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Hoje eu quero ler com você apenas um versículo em Atos, capítulo 13, versículo de número 52, que nos diz: Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos, por isso. Nós estamos aqui praticamente terminando a primeira metade do livro de Atos dos Apóstolos, levando em conta que este livro tem 28 capítulos. Então, hoje no capítulo de número 13, nós lemos apenas esse versículo, mas que me faz lembrar de tudo que nós observamos até aqui, de tudo que nós encontramos nesses primeiros capítulos do livro de Atos. Aqui, nós já havíamos visto uma igreja que, depois de Cristo Jesus ter sido assunto ao céu, permaneceu reunida e recebeu então o Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo passaram a viver em comunhão, a falar em outras línguas, e a igreja do Senhor Jesus, o evangelho de Cristo Jesus, começou a ser propagado pela vida dos próprios discípulos que perseveraram unânimes em fé, em unidade. E muita coisa aconteceu na igreja até aqui. É interessante nós lembrarmos que a igreja foi perseguida, a igreja foi afrontada, muitos dos líderes da igreja, dos apóstolos, foram levados em cárcere, à prisão. Nós temos até o relato, alguns capítulos antes, de que o próprio Pedro foi solto da prisão milagrosamente, porque enquanto estava preso, os irmãos permaneceram unidos, orando por sua vida, e então ele foi ali liberto pelo próprio Senhor, tanto que quando ele apareceu na casa nem podiam acreditar que era ele mesmo que ali estava. Enfim, nós temos também o relato de Estevão, que nós já meditamos juntos aqui, onde ele foi assassinado, apedrejado, pelos que perseguiam a igreja. Temos a conversão de Saulo, enfim, a igreja teve muitas dificuldades durante todo o seu processo de formação. E esses irmãos perseveraram, independente das dificuldades. E eu fico extremamente impactada quando leio esse versículo 52, pensando que mesmo depois de tudo quanto eles sofreram, mesmo depois de todas as afrontas contra o evangelho, contra o reino de Deus, contra suas próprias vidas, estes homens continuavam cheios de alegria, a alegria autêntica da salvação em Cristo Jesus, e eles continuavam cheios do Espírito Santo. Isso só era possível, meus irmãos, porque eles realmente permaneciam em oração, porque eles realmente buscavam a vontade de Deus acima da sua própria vontade, buscavam o reino de Deus acima de qualquer outra coisa nas suas vidas. E é assim para mim e para você. Eu e você precisamos aprender também, queridos, a permanecermos na presença do Senhor, a permanecermos, assim como esses irmãos, cheios da alegria do Senhor que nos fortalece e também cheios da presença do seu Espírito. E para isso, nós precisamos ter essa disposição obediente de orar ao Senhor, de buscar a sua face, de ter comunhão uns com os outros, como essa igreja também vivia, de ajudar uns aos outros nesse crescimento da fé, nesse desenvolvimento da fé e nessa permanência nas coisas que temos aprendido do Senhor. É preciso permanecer, principalmente nos nossos dias, meus irmãos, onde existem tantas afrontas contra o Evangelho, contra a própria palavra do Senhor, onde pessoas tentam reformular aquilo que é a verdade do Senhor com mentiras e inverdades e propostas que são totalmente contra o reino de Deus e que são pecaminosas. Então, eu e você, Igreja do Senhor Jesus, precisamos, pela graça do seu Espírito Santo e na ousadia, na força dele mesmo, permanecer cheios da sua presença, que nos dará
um bom testemunho que nos dará a coragem, a ousadia e a perseverança que nos é necessária para que possamos permanecer alegres, independente das circunstâncias. Independente se estamos com um bom quadro de saúde ou não, independente se estamos com o governo que desejamos ou não, independente se a economia anda bem ou mal, nós permanecermos alegres na presença do Senhor que nos chamou para a sua presença. Que eu e você tenhamos essa disposição obediente. E essa é a minha oração para o dia de hoje, para que o Senhor nos ajude a permanecer na sua vontade, a permanecermos como discípulos autênticos de Cristo Jesus, andando na novidade de vida que nos é proposta, repletos de alegria e principalmente da presença do seu Espírito Santo que nos ensina em todas as coisas. Um final de semana abençoado para você e todos em sua casa e até a próxima.